No vídeo de hoje eu quero contar para vocês como é que eu me tornei católica. E por quê? Porque exatamente na minha fase ali de conversão, digamos assim, eu vi vídeos como esse e me ajudaram muito. Então, se esse vídeo aqui ajudar alguém, mesmo que seja uma única pessoa, já valeu a pena ter gravado ele. Mas antes de partir então para o vídeo, já deixa aí seu like, se inscreve no canal e vamos então para o vídeo. Eu vou começar do começo, gente, e vou tentar resumir, até porque eu vou ser muito sincera pra vocês que é a segunda vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. A primeira vez eu detalhei demais, entrei em muitos detalhes, então até desisti a meio do vídeo porque já ia para mais de 15 minutos e eu ainda nem tinha chegado no meio da história. Então eu decidi regravar agora tentar cortar muitos detalhes que acho que não vai fazer tanta diferença assim na mensagem final, né? E ser o mais objetiva possível, resumir ao máximo. Portanto, vocês vão ver que eu vou passar assim anos à frente, né? Mas é para realmente passar detalhes que não iam fazer tanta diferença no vídeo. Então vamos lá. Acho que inicialmente vale a pena salientar que eu nasci ali em lar católico. Ou seja, os meus familiares mais próximos, pais, avós, alguns tios que conviviam ali comigo diariamente, eram todos católicos, né? Então eu digo que eu nasci e cresci ali em lar católico. E atenção, católicos ativos, tá? Eu lembro perfeitamente das minhas avós, tanto de um lado como do outro, tanto paterna como materna, e eu felizmente tive o prazer e a honra de conviver com todos, tanto os avós paternos como maternos, conviver bastante ali na minha infância, e tanto de um lado como do outro eram católicos ativos, tá? E os meus pais também. Então eu lembro perfeitamente de participar de todas as procissões, das novenas, eu adorava, e aos terços, tanto com a minha avó materna como a paterna. E a minha avó paterna, ela ia diariamente à missa. E eu lembro perfeitamente que as segundas-feiras era o dia de limpar a nossa paróquia, era segunda de tarde, sempre ali depois do almoço era o dia de limpar a igreja. E eu adorava ir com ela limpar, porque imagina, né, ter acesso ali ao altar e com aqueles panadorzinhos limpar os bancos, banco por banco. Para criança tudo era uma diversão, né? Então eu gostava bastante de participar de tudo isso. Inclusive, ali nos meus 12, 13 anos, eu fazia parte do grupo de liturgia da nossa paróquia, ou seja, eu lia sempre a palavra ali na missa de domingo de manhã e também fazia parte do grupo de dança. Sim, na minha paróquia tinha um grupo de dança, tá? A gente fazia coreografias nas missas de domingo de manhã. Então, era realmente eu e a minha família, assim, mais próxima, éramos muito ativos ali na Igreja Católica até os meus 13 anos de idade, desde que eu nasci até ali os meus 13 anos de idade. Por que até os 13 anos de idade? Para quem caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, eu atualmente vivo em Portugal. E vivi no Brasil, então, até os meus 13 anos. E foi por isso mesmo. Foi essa mudança de país que também me afastou ali da Igreja Católica. Não de Deus, tá? Mas da Igreja Católica. Quando eu vim para Portugal, que foi então aí nessa idade, eu cheguei aqui, vocês devem imaginar, né? É uma diferença brutal de país, de cultura, né? Então, nessa altura, quando eu tinha 13 anos, a internet não era isso aqui. Não tinha YouTube, não tinha Instagram, você não tinha acesso às pessoas que viviam aqui, você não sabia como é que era a vida das pessoas aqui, muito menos os imigrantes, né? De pessoas da tua idade, enfim. Hoje em dia, não falta canais de YouTube aqui direcionados para isso. Se você quer mudar para aqui, para a Austrália, para os Estados Unidos, você pesquisa aqui, você tem todas essas informações. Eu vim às cegas, né? Digamos assim. Eu e os meus pais. Então, ao chegar aqui, os meus pais eles não frequentavam mais a igreja nenhuma, tá? Nem católica, nem protestante, nenhuma. Simplesmente, eu a eles não me lembro de questioná-los o porquê, até porque via minha mãe manter suas orações, ela lia a Bíblia na mesma, rezava o texto, enfim, sempre falava de Deus, sempre falou, até hoje fala, né? Mas deixou de ir à igreja. E eu, como para mim, imagine a minha idade, tá? 13 anos, um país completamente diferente, naquela fase em que, como eu disse, a gente não tinha acesso a nada. Então tudo aqui para mim era novo, né? Eu nunca tinha visto. Na verdade, eu só conhecia Portugal, eu sempre digo isso, é verdade, no mapa. Né? É a única coisa que eu sabia de Portugal era onde ele estava ali no mapa, porque o meu pai me ensinou antes de vir para cá. Onde é que Portugal estava ali no mapa? Era a única coisa que eu sabia. E ao chegar aqui, eu tive dificuldade até em perceber a língua, assim, fala língua portuguesa, mas a língua porque o sotaque é muito mais, é bem diferente do nosso, né? Então eu tive muita dificuldade, parecia que eles falavam outra língua. Eu lembro perfeitamente disso. Então me distraí completamente com tudo isso. É como se estivesse começando a vida do zero. Então os meus pais não iam à missa, eu também não pedia a eles para ir, né? Nem não questionava. Eu tinha tantas outras coisas para descobrir. Então
posso dizer que aí nessa fase eu me afastei por completo da igreja católica, da igreja, mas de Deus não. Eu sempre tive esse hábito e mantenho, infelizmente, até hoje, de conversar muito com Deus. Desde pequenininha, sempre conversei muito com Deus. E minhas orações diárias também eu mantinha muito, sempre antes de dormir, pelo menos antes de dormir, por norma ao acordar ia dormir, mas antes de dormir pelo menos era mesmo rotina, hábito, eu tinha que fazer minhas orações. E sempre, como eu disse, via, apesar da minha mãe não ir mais à missa, meus pais, né, aqui em Portugal não irem mais à missa, não vê-los aí à igreja, a minha mãe também sempre mantinha o hábito dela, sempre tinha a sua Bíblia ali do lado da cama, e manteve esse hábito sempre, então eu via e daqui até a gente tira aqui uma lição, né? A importância de nós pais, quando queremos passar a fé, né, ensinar os nossos filhos a amar a Deus, que a gente tem que começar por nós próprios, né? Nós sermos um exemplo. A minha mãe não precisava me falar que era importante ler a Bíblia antes de dormir, que era importante orar. Eu vi ela fazendo isso. Sempre vi. Ela sempre tinha a Bíblia ali do lado dela na cama. E eu, até hoje, eu faço isso. O Nova tem sempre a minha Bíblia ali e leio todos os dias uma parte dela antes de dormir. Mas então, avançando. Então, aí, nessa fase, quando eu vim para cá, eu me afastei por completo da Igreja Católica. E dos meus 13 até os meus 20 anos, aconteceram então muitas coisas, né? Ali dos meus 13 aos 20 anos, muitas fases menos boas, digamos assim, onde eu me afastei um pouco. Nunca deixei de acreditar em Deus, mas digamos que arrefeceu um pouco a minha fé, não é? Por isso é que eu não queria entrar muito em detalhes, porque vocês estão vendo de 13 a 20 anos realmente foram. Em 7 anos né, acontece muita coisa. Mas passando à frente, aqui nos 20, 21 aconteceu algo que eu acho importante mencionar aqui na história, né? É que eu passei uma fase muito complicada e delicada e fiquei bastante abalada emocionalmente nessa idade. E aí eu entrei numa igreja protestante. Desde então, como eu disse, desde os 13 até ali essa fase dos 20, 21, eu não ia a igreja nenhuma, né? Porque eu no Brasil era católica, cheguei aqui, meus pais não iam à igreja, então eu não frequentava nenhuma igreja. Mas então aí não foi do nada, tá? Não foi assim, de repente eu tô aqui abalada emocionalmente, tô em casa abalada emocionalmente, eu vou entrar na igreja protestante. Ou não foi também nenhum evangélico que me bateu a porta, não foi, não foi. O que aconteceu, e eu lembro perfeitamente também, estava passeando com a minha mãe na rua e nós passamos em frente a uma igreja evangélica, não vou mencionar o nome porque não vale a pena, vocês também já vão entender. Eh, não tenho nada contra, tá? Também já vão ouvir. Eu tenho, aliás, uma pastora que me ajudou muito e que eu admiro demais. E já vou falar o nome dela, mas não agora para não confundir a história. Então, seguindo, estava passeando com a minha mãe e em frente a essa igreja tinha um cartaz que me chamou muita atenção. Tinha uma frase que me chamou muita atenção. Então, como eu estava muito abalada, eu vi aquela frase e eu falei para minha mãe: vamos entrar. A minha mãe ficou um pouco reticente e depois. Tá, eu estava muito triste, né? Então, qualquer mãe quer ver a filha feliz, né? Então, ela me acompanhou. Desde aquele dia, daquela tarde em que a gente entrou, a minha mãe me acompanhou sempre, tá? A gente ficou um ano frequentando diariamente. A gente ia ao culto de domingo a domingo, a gente ia sempre a todas as reuniões, todos os cultos, tudo que havia na igreja. Quem é protestante, ou quem passou também por uma igreja protestante, sabe e também, se não é uma crítica, até é um elogio, na verdade, né? É que a gente é muito bem recebido, a gente é acolhido por norma, né? Na maioria delas, nós somos acolhidos. Isso é muito bom, porque realmente, principalmente quando somos jovens, né? Se a gente entra na igreja e não percebe tipo, nenhum interesse da parte das outras pessoas, é claro que a gente está ali para Deus, tá? É óbvio. Mas é bom receber, é bom se sentir acolhido, principalmente se a gente estiver passando uma fase ruim e difícil, como era o meu caso. Então, naquela fase inicial, quando a gente entrou ali, eu me senti muito acolhida, amada, protegida, né? Eu senti que é como se fosse mesmo Deus ali, usando aquelas pessoas para me acolher, né? Então, aquela fase inicial foi muito boa. No entanto, como em qualquer igreja, por isso mesmo que eu não vou mencionar o nome dessa para não parecer que estou fazendo um ataque à igreja em específico, eu me decepcionei muito com as pessoas, magoaram muito, né? Exatamente, talvez porque quando a gente é tão acolhida, a gente abre demais e fala demais da nossa vida, e depois algumas pessoas que não estão ali com o mesmo objetivo que você, que é buscar a Deus, elas podem usar, né? E foi um pouco o que aconteceu, usar tudo que você desabafou da sua vida contra você mesmo, né? Enfim.
coisas detalhes que não valem a pena. Então, eu acabei, como me decepcionei bastante com algumas pessoas na igreja, eu me afastei também da igreja e saí de lá e me sentindo até pior do que quando entrei. E por que pior? Porque quando a gente entra na igreja, e eu acredito que isso acontece com a grande maioria que se decepciona, tá? Né? A grande maioria que continua lá, mas a grande maioria que se decepciona e depois até acaba por nunca mais voltar à igreja, até se afastar de Deus por completo, é que a gente santifica demais as pessoas que lá estão. Santifica demais até vamos falar no caso dos católicos, os padres, as freiras, a gente santifica demais os pastores, os obreiros, aqueles membros que estão sempre lá, a gente olha para aquelas pessoas como elas são santas, então nunca vão me magoar. A gente coloca nelas um poder quase, né? Quase endeusa demais essas pessoas. Então, se um dia elas nos decepcionam, magoa demais. A gente fica muito decepcionado, né? Ao ponto de querer sair dali, querer se afastar, querer duvidar até de todo o resto, porque aquela pessoa que a gente olhava como um santo nos decepcionou. Então, foi isso que aconteceu. Eu tive essa necessidade de me afastar e saí, né? Depois de um ano nessa igreja, e não me afastei do protestantismo, tá? Foi dessa igreja em específico. Até depois frequentei uma outra, por muito pouco tempo, mas como eu estava muito revoltada ainda, né, com aquela situação que tinha acontecido, não com Deus, novamente eu mantinha aquele hábito que até hoje, né, tenho, infelizmente, de conversar muito com Deus. Mas eu estava muito revoltada com as pessoas, com a igreja física, não com Deus. Eu, mesmo indo a outra igreja diferente, eu fui umas 2 ou 3 vezes, depois decidi, não, igrejas não. Eu estava muito bem antes de entrar aqui nessa, né? Lá está dos meus 13 até os 20, eu estava muito bem, não tinha esse estresse. É que eu vim para aqui e fiquei mais estressada do que antes de vir, né? Então foi essa ideia que eu fiquei ali e não quis mais ir a nenhuma, nem católica, nem protestante, nem nenhuma. E então, foi isso, lá está, foi da minha fase ali dos 20 aos 21, que durou até os 22, porque eu fiquei um ano frequentando essa igreja, e depois daí nunca mais fui a igreja nenhuma. Até conheci meu marido e tal, 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 e lá em 2020, isso agora sim já é mais recente, começa aqui então, o meu processo de conversão foi em 2020. Já tem um vídeo aqui no canal, se eu me lembrar, vou colocar aqui em card, que eu conto para vocês o que aconteceu nesse ano, que muitas de vocês que estão assistindo também devem ter muita história para contar desse ano, né? Foi um ano assim, digamos que catastrófico para a maioria das pessoas ou para todo mundo, né? Ficamos enclausurados em casa, coisas que a gente nunca imaginou, pelo menos na nossa geração, acredito que não, de acontecer e aconteceu. E para nós, para mim e para o meu marido, houve ali umas fases bem complicadas. Eu descobri a gravidez e ainda não havia pandemia aqui em Portugal quando a gente descobriu a gravidez, mas um mês depois da descoberta veio os primeiros casos aqui em Portugal do vírus, enfim. Então, e depois disso foi. Não vou me repetir de novo, porque já tem um vídeo contando, né? Depois vocês vão lá ver eu contando tudo o que aconteceu. Nesse ano, talvez exatamente. Não é talvez, é exatamente por todos esses eventos ruins que aconteceram na nossa vida, eu senti muito, mas muito intensamente uma necessidade de me aproximar novamente de Deus. Mesmo que eu, como eu disse para vocês, eu sempre conversei com Deus. Eu fazia minhas orações, mas era algo. Hoje em dia eu olho e vejo que era algo, se calhar, mais um hábito, né? Aquele hábito que a gente cria, do que realmente uma aproximação íntima, que é o que a gente precisa de ter com Deus, né? Então, aí nesse ano, em 2020, é que eu também descobri que era uma relação fria, digamos assim. Apesar de eu conversar com Deus, fazer minhas orações, era já aquelas orações decoradas, ainda que não era um Pai Nosso Ave Maria, era sempre uma oração minha, que vinha do meu coração, mas era meio ensaiada, sabe? E eu descobri tudo isso nesse ano. E nesse ano eu senti então essa necessidade. E o que é que eu fiz? Eu não fui correndo para a Igreja Católica, tá? A história não é assim. Senão eu não estaria aqui contando para vocês. O que aconteceu foi, como a experiência mais recente que eu tinha tido com a igreja foi com a igreja protestante, e a gente sabe que a igreja protestante pensa e tem regras bastante diferentes da igreja católica. Uma delas é que, e muitos protestantes também, é a maioria, né? E eu digo que eu também, por ter passado por lá, fiquei com essa ideia na cabeça de que os católicos adoram imagens, que faz coisas erradas como, né, o terço, adorar Maria, essas coisas todas. Então, vocês estão imaginando já a guerrinha interna ali que eu tinha, eu cresci num lar católico, passei pela igreja protestante, que me ensina que afinal muitas coisas que eu aprendi estando dentro da igreja católica estavam erradas,
meio confusa ali, né, dentro de mim, no meu coração, né? Então, o que eu fiz? Bom, a experiência mais recente tinha sido com uma igreja protestante. Eu vou pesquisar cultos aqui no YouTube. Isso por quê? Porque a gente estava na pandemia, né, gente? Então, tava as igrejas também fechadas e eu também estava com grávida, né? Então, bom, vou ver pelo YouTube mesmo. E foi aí que eu descobri, então, a pastora Helena Tanuri, que é uma mulher que é de Deus mesmo. Ela é de Deus e é uma mulher que eu admiro muito, é muito sábia, tá? É uma pastora que eu continuo ouvindo. E lá está, gente, não é porque eu sou católica que eu discrimino ou me afasto de quem é protestante. Nós somos todos irmãos cristãos, então não devia sequer existir nenhum tipo de desunião por causa disso, né? Mas enfim, seguindo então. A pastora Helena Tanuri foi ali um marco, porque ela, se vocês, ela tem muitos vídeos aqui no YouTube. Como eu disse, eu vi os vídeos dela por aqui. E ela abriu bastante os meus olhos no que toca ao nosso dever como esposa e mãe. E foi aí que começou uma transformação dentro de mim. Depois da pastora Helena Tanuri, veio o Ícaro de Carvalho, foi outro fenômeno na minha vida. A pastora Helena foi a primeira. Ela foi porque eu vi muita coisa. Quem ouviu uma pregação dela vai ver o porquê que eu estou dizendo isso. Porque ela não mede palavras, ela é bastante direta. E se tiver que, de certa forma, usar palavras mais duras, ela usa mesmo. E às vezes é preciso, quando a gente está adormecido, levando essas abanadas. É isso que eu vejo nas pregações da pastora Helena Tanuri. Por isso, ainda hoje, eu gosto de ouvir as coisas que ela diz, tá? Então, seguindo, eu conheci o Ícaro de Carvalho, que me levou à esposa dele, que depois me levou a Samia Massili, ao Ítalo, ao Doc Jorge, como eu chamo o Dr. Jorge Rodrigues e a esposa dele, e enfim. E aí isso também me chamou bastante atenção, porque eles também tinham verdades que doíam ouvir, mas que para mim faziam todo sentido. Mas aí começou aquela guerra interna, porque todos esses, Ícaro, Ítalo, Samia, são católicos. E o que eles diziam também mexia comigo e me fazia até lembrar de toda a minha vida no início, na minha infância, o que eu aprendi na Igreja Católica. E começou a haver aquela guerra dentro de mim. Falei, bom, a única forma de resolver isso, primeiro, é conversando com Deus e pedindo orientação a Ele. E segundo, é indo buscar a verdade, pesquisar, ler livros, e foi isso que eu fiz. Eu comprei livros de patrística, eu comecei a ler a Bíblia mais a fundo, eu comecei a ver documentários, inclusive tem um muito bom aqui no YouTube, que eu agora não me lembro o nome, gente. Se eu lembrar, depois eu coloco aqui para vocês na descrição, que é sobre a história da igreja primitiva. Esse documentário também abriu bastante aqui os meus olhos. Isso me fez buscar mais, e eu comecei a conhecer mais influenciadores da fé católica, né? Comecei a ver vídeos aqui também de pessoas que buscavam também essa mesma verdade, e isso me fez chegar onde eu estou hoje. Resumindo para vocês, porque senão, gente, já está muito longo esse vídeo, né? Então foi estudando, lendo, orando sempre, tá? Sempre em oração também, que eu cheguei onde eu estou hoje. Voltamos para a igreja, eu e meu marido começamos a ir à missa, batizamos a nossa filha, já ela tinha mais de um ano, tá? Mas foi quando eu senti e comecei a entender, né? Isso aí também fazia sentido para mim realizar o batismo, né? Então nós batizamos nossa filha, depois nos casamos e recentemente casamos e batizamos a mais nova também. Estamos firmes, indo todos os domingos à missa, e eu me sinto em paz, gente. Aquela guerrinha que existia dentro de mim, do que é que será verdade, o que eu aprendi, eu sempre aprendi em toda a minha infância, ou enfim, o que veio depois, toda aquela confusão, sabe? Aquele peso que deixa a gente numa dúvida eterna. Acabou. Agora é paz. E eu sinto que eu estou no caminho certo. Mas, por favor, você que não professa da mesma fé que eu, nós somos cristãos. E eu acredito que você se baseia na mesma verdade que eu, que é a Bíblia. Então, não estou ofendendo ninguém, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o comentário de vocês aqui embaixo e eu te vejo no próximo vídeo.